Olá, meu nome é Lúcia Veloso Martins, sou aluna do curso técnico em agrimensura da ETEC Vasco Antônio Venchiarucci, subordinada ao Centro Paula Souza, e vou apresentar para você meu trabalho de conclusão de curso. Meu tema é a atuação do técnico em agrimensura na perícia judicial, com destaque para as ações de uso capião. Este é um campo pouco explorado por estes profissionais e com grandes perspectivas de trabalho. Mas o que é perícia? Perícia é análise técnica sobre uma coisa, um fato ou um evento. Ela consiste no exame, vistoria ou avaliação, dependendo do objeto da ação, e pode ser determinada pelo juiz ou a pedido das partes envolvidas na ação. Em um processo judicial, ela tem a finalidade de esclarecer com imparcialidade e tecnicamente alguma questão sobre um assunto que pode não ser de domínio do juiz, tornando-se meio de prova para auxiliá-lo a formar seu convencimento sobre o assunto. É uma área de atuação próspera. Segundo pesquisa do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, entre 2011 e 2019, no Brasil, foram protocolizadas 258.423 novas ações possessórias. No estado de São Paulo, no mesmo período, foram aproximadamente 84 mil. Em 2019, só no estado de São Paulo foram 22.769 novas ações possessórias. Na grande maioria dessas ações, o trabalho pericial será necessário. Mas o que vem a ser perito judicial e assistente técnico? Como eles atuam? O perito judicial não é parte, não é advogado, não é juiz. Ele deve ser totalmente imparcial, se ater aos fatos e ter compromisso com a verdade. Precisa ter conhecimento técnico específico sobre o objeto da ação, conhecimentos jurídicos para compreender a ação e os dispositivos da lei, ter experiência em produção de prova pericial, saber se expressar clara e objetivamente e ter habilidade no trato de conflitos. Ele nunca pode expressar opiniões pessoais, deve-se ater à análise técnica e científica do objeto da perícia. A mesma importância que tem o perito tem o assistente técnico, que deve ter os mesmos atributos do perito, mas é escolhido pela parte, é de sua confiança e age a favor dela. Ele permite que se instaure o contraditório na matéria técnica, para que não reine absoluto o entendimento do perito nomeado pelo juízo. E quem pode atuar como perito judicial? O Código Civil anterior, de 73, dizia que os peritos deveriam ser escolhidos entre profissionais de nível universitário devidamente inscritos num órgão de classe competente. Mas, de acordo com o novo Código de Processo Civil, em seu artigo 156, parágrafo 1º, os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado. Não se exige mais nível superior para atuar como perito judicial, e a escolha do perito é feita através do cadastramento nos sites dos tribunais de justiça de cada estado, permitindo assim que mais peritos sejam nomeados. De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, em sua norma 13752 de 96, que versa sobre perícias de engenharia na construção civil, o trabalho pericial é de responsabilidade e exclusiva competência dos profissionais legalmente habilitados pelo CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Mais recente, de 2015, é a norma básica para perícias de engenharia do IBAP, Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia, que só difere ao acrescentar o CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que foi criado em 2011. A profissão do técnico em agrimensura é regulamentada pela Lei 5.524 de 68 e pelo Decreto 9922 de 1985. Na lei, em seu artigo 4º, parágrafo 3º, diz que os técnicos em agrimensura terão atribuições para a medição, demarcação e levantamentos topográficos, bem como projetar e dirigir trabalhos topográficos, funcionar como peritos em vistorias e arbitramentos relativos à agrimensura e exercer a atividade de desenhista de sua especialidade. De acordo com o plano de curso do curso técnico em agrimensura do Centro Paula Souza, o profissional formado por este centro tem habilitação profissional para sistematizar e validar documentos referentes ao uso capião e ainda aplicar agrimensura legal, executando avaliações e perícias técnicas e realizando vistorias em propriedades rurais e urbanas em ações judiciais. Em 2019,
os técnicos se desvincularam do CREA e constituíram o CFT, Conselho Federal dos Técnicos Industriais, do qual os técnicos em agrimensura também fazem parte, e publicaram a Resolução 089, que detalha e ratifica a Lei 5.524 de 68. No mesmo ano, eles ainda solicitaram a diversos tribunais federais que os técnicos de diferentes áreas pudessem se inscrever no cadastro eletrônico de peritos de órgãos técnicos ou científicos, o que foi atendido. Para atuar como perito, e este trabalho se atém às ações possessórias de uso capião, são necessários alguns conhecimentos básicos mais específicos que o profissional deve buscar, sem prejuízo de quaisquer outros além. Essa é a legislação básica que se deve ter noção e que deve ser consultada frequentemente, além de inúmeras obras técnicas e jurídicas que complementam e ampliam o conhecimento do profissional. Quando o objeto da ação é um bem imóvel, é importante entender o que é escritura, transcrição e matrícula. A escritura é o documento de formalização de uma transação entre partes, lavrado por um tabelião ou livro de notas a pedido das partes interessadas, e pode ser registrado em um cartório de registro de imóveis, transferindo o domínio do bem para quem o adquiriu. A escritura em si não garante o domínio do bem, para tanto é preciso que ela seja registrada na matrícula do imóvel. Estes são exemplos de escritura, uma bastante antiga, manuscrita ainda, e outra mais recente. A transcrição foi utilizada até 76 e registrava as ocorrências permanentes envolvendo o imóvel, como compra e venda, permuta, etc. Era uma forma de registro que gerava grande insegurança jurídica, pois a cada alteração que ocorria nas suas anotações, gerava-se um novo número de transcrição, finalizando o anterior, o que facilitava fraudes. Aqui temos um exemplo de transcrição manuscrita e de uma certidão de transcrição. Quer dizer que o imóvel está registrado pelo sistema antigo e não tem matrícula, mas o valor jurídico da transcrição e da matrícula é o mesmo. A matrícula foi instituída a partir da Lei dos Registros Públicos de 1976 e substitui a transcrição. É um documento único onde são anotadas todas as modificações no registro de imóveis, desde registros de compra, venda, usufruto e penhora, a averbações, como mudança de estado civil do proprietário, mudança de nome da rua ou do número, entre outros. O número da matrícula será sempre o mesmo, só será alterado em casos de desmembramento ou de aquisição por uso capião. Esse aqui é um exemplo de matrícula. A Lei dos Registros Públicos impôs alguns princípios, entre eles o da continuidade, que proporciona maior segurança jurídica às transações imobiliárias. Isso quer dizer que os registros devem ser encadeados. Por exemplo, uma transcrição deve mencionar o número da transcrição anterior e esta o número da transcrição anterior, se houver. Ou uma matrícula deve mencionar o número da matrícula ou da transcrição que a originou, de forma que não se interrompa a corrente registrária. A isso se chama cadeia de titularidade dominial, cadeia registrária ou filiação. Outros dois conceitos importantes são o de posse e de domínio. Segundo o Código Civil, em seu artigo 1196, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. É usar e gozar do bem sem poder dispor dele, sem poder vender ou doar, sem ter o direito ao domínio pleno da coisa. Existem diferentes tipos de posse. Justa é aquela adquirida de conformidade com o direito. Injusta é adquirida sob algum tipo de ilegalidade, que pode ser clandestinidade, sob violência ou ainda precária, que é quando havia uma relação de confiança entre o dono e o ocupante, como uma locação, permissão, comodato. De boa fé é quando o possuidor a adquire ignorando o vício ou o obstáculo que o impede a aquisição legal da coisa. De má fé é quando o possuidor tem conhecimento que está ferindo o direito do proprietário. Nova, quando tem menos de um ano e um dia. Velha é quando tem mais de um ano e um dia. Direta é a posse exercida pelo ocupante, por exemplo, o inquilino. Indireta é a do dono que permite que alguém ocupe o bem, por exemplo, o locador. Gozo, quando o possuidor tem o exercício pleno da posse pela detenção e exploração da coisa. Encargo, quando é derivada da satisfação ou pagamento dos encargos e ônus que recaem sobre o bem.
A ad uso capione se prolonga com o tempo e gera direito à posse, e a ad interdicta, possibilidade da posse ser defendida por meio dos interditos proibitórios. Já o domínio é o direito de propriedade de um imóvel, é o direito completo, absoluto, perpétuo e exclusivo, e sua transmissão só se concretiza quando o instrumento de venda e compra, a escritura, é registrado no registro de imóveis. Quando for necessário proteger a posse de um determinado bem e recorre-se à justiça, isso se faz através de uma ação possessória, que tem como fim a proteção da posse jurídica da coisa. A posse é considerada lesada quando houver esbulho, que é a privação total da posse do bem, turbação, que é quando o possuidor perde somente parte da posse do bem e não perde totalmente contato com a coisa, e ameaça, que é a iminência do esbulho ou de turbação. Não é uma lesão concretizada a posse, mas é um receio justificado de ter o direito de posse violado. As ações possessórias são as de interdito proibitório, quando há ameaça à posse, manutenção da posse, quando o possuidor fica impossibilitado de exercer a posse tranquilamente, reintegração de posse, quando a posse é totalmente molestada, e a de uso capião. A uso capião é o recorte que se faz neste trabalho por ser uma das ações possessórias de maior interesse para a atuação por parte dos técnicos em agrimensura, mas vale ressaltar que não é o único tipo de ação onde este profissional pode atuar. De acordo com a legislação brasileira, é possível adquirir a propriedade de um bem imóvel ou imóvel pelo uso por um determinado tempo, sem interrupção e desde que cumpridos os requisitos exigidos pela lei. É a uso capião. Esse direito está descrito no Código Civil, Lei 10.406 de 2002, capítulo 2, seção 1. Existem diferentes modalidades de uso capião, que variam em função do tempo de posse, de justo título e boa-fé, se em área urbana ou rural, entre outras variáveis. A uso capião extraordinária, por exemplo, requer um tempo de posse ininterrupta de 15 anos, sem oposição, pode ser requerida sobre qualquer tipo de área, independentemente de título e de boa-fé, e aceita soma de posse e posse indireta. A uso capião ordinária requer um tempo de posse de 10 anos ininterruptos, sem oposição, com justo título e com boa-fé. A especial urbano é para áreas urbanas de até 250 metros quadrados, com 5 anos de posse ininterrupta, sem oposição, desde que seja objeto de moradia própria ou da família e que o requerente não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. A especial rural é para áreas de terra em zona rural não superior a 50 hectares, com 5 anos de posse ininterrupta, sem oposição, e que seja objeto de moradia própria ou da família, produtiva para o trabalho próprio ou da família, e desde que o requerente não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. A especial coletiva é para áreas urbanas maiores que 250 metros quadrados, ocupadas por população de baixa renda para sua moradia, com 5 anos de posse ininterrupta e sem oposição, e onde não for possível identificar os terrenos ocupados por cada possuidor, desde que os possuidores não sejam proprietários de outro imóvel urbano ou rural. A familiar requer 2 anos de posse ininterrupta e sem oposição, é sobre imóvel urbano de até 250 metros quadrados, cuja propriedade se dividia com o ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, desde que se a utilize para moradia ou de sua família e que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. A extrajudicial permite que o interessado, representado por advogado, peça o reconhecimento extrajudicial do uso capião diretamente perante o cartório do registro de imóveis. Para atuar em uma ação judicial, é necessário conhecer seus trâmites. Através de uma petição inicial, o advogado da parte que requer a ação a identifica o objeto, apresenta o embasamento legal, as provas documentais e o rol de citações e testemunhas. Após a Justiça aceitar a ação, notifica-se a Promotoria Pública e se faz as citações necessárias. Após as manifestações das outras partes, pode-se ou não requerer prova pericial. Esgotadas todas as argumentações, o juízo decide sobre o caso e, em caso de julgar procedente, expede mandado para abertura de matrícula junto ao cartório de registro de imóveis da comarca que pertence ao município onde está o imóvel.
Mas de que forma um técnico em agrimensura pode atuar em ações de uso capião? Desde a propositura da ação, pois a planta do imóvel é indispensável nessa fase, sendo um dos pontos de partida da ação, juntamente com a prova documental, que pode ser um compromisso de compra e venda, até contas de energia elétrica, comprovando o tempo de exercício da posse. O técnico em agrimensura deve fazer uma planta bem descrita do imóvel, com o devido levantamento planimétrico, confrontantes, localização, denominação ou endereço, designação cadastral e apresentar o memorial descritivo correspondente, de forma que possa ser confrontada com as informações tabulares existentes no registro de imóveis. A qualidade do trabalho técnico que irá compor a propositura da ação reflete no trabalho pericial. E como visto anteriormente, a legislação permite que o técnico em agrimensura atue como perito judicial e como assistente técnico também. O perito é o profissional que irá analisar tecnicamente o objeto da ação. Para isso, ele precisa ter conhecimento de todo o conteúdo dos autos e se preparar para seus estudos de vistoria, traçar estratégias e diretrizes, estudar a cadeia registrária, comparar o levantamento constante da inicial com plantas fiscais, analisar levantamentos aerofotogramétricos e imagens de satélite e, se for o caso, fazer diligências preliminares antes da vistoria. Lhe é garantido utilizar de todos os meios possíveis para a apuração dos fatos, podendo vir testemunhas, obter informações, solicitar documentos e instruir o laudo com os elementos que achar necessários. O levantamento topográfico na perícia pode ser dispensado quando o imóvel em questão estiver em área urbana, desde que possível conferir suas medidas com o uso de trena, foi proveniente de loteamento aprovado e inscrito no registro de imóveis com medidas padrão. Porém, isso deve ser feito com cautela, pois se estará endossando o levantamento topográfico da inicial. Ainda sobre o levantamento topográfico, ele não deve ser utilizado como única prova em ações de uso capião, pois não observa o exercício da posse. Este pode ser analisado através da ocupação da área, de construções existentes e benfeitorias realizadas, sempre se observando o aspecto para se estimar a idade destes elementos, de culturas temporárias e ou permanentes e de entrevista com vizinhos e moradores das redondezas. Tanto o juízo quanto as partes podem elaborar quesitos para esclarecer pontos específicos da ação e que o perito deve responder em seu laudo. Mas como forma de balizar e padronizar o trabalho pericial, a Promotoria Pública e a primeira vara especializada de registros públicos de São Paulo, por exemplo, elaboraram cada qual sua lista de quesitos padrão a serem respondidos em ações de uso capião. Com relação ao assistente técnico, sua principal função é acompanhar o desenvolvimento da perícia, defendendo os interesses da parte que o elegeu, sempre dentro da legalidade, apresentando sugestões e hipóteses possíveis e destacando aspectos de interesse sob a ótica da parte que o contratou. Ele também atua na comunicação entre a parte e o perito do juízo. O laudo pericial é o produto final da perícia. É uma das provas mais sensíveis do processo civil. É onde o perito expõe sua avaliação e seu raciocínio, responde aos quesitos e apresenta suas conclusões. Este laudo poderá ser questionado pelas partes e seus assistentes técnicos, que podem apresentar um laudo divergente e podem ainda pedir esclarecimentos adicionais ou quesitos suplementares. Por fim, o laudo influenciará decisivamente o magistrado na formação da sua convicção para julgar a ação. Os laudos, assim como demais manifestações em um processo, devem respeitar alguns padrões de apresentação. Devem começar pelo endereçamento ao juiz da ação, mencionar o número do processo e identificar quem está se manifestando, enunciar a ação e as partes. A seguir, deve conter um breve relato das alegações constantes dos autos, uma síntese dos fatos, e, quando for o caso, indicar o método utilizado para obtenção e análise das informações. Para tratar da perícia em si, do que foi visto e observado na vistoria, inicia-se por uma breve descrição da região, suas características físicas de relevo, solo, ocupação, infraestrutura, equipamento dos serviços comunitários e etc. Na sequência, a descrição e caracterização do imóvel, sua localização e identificação, um recorte mais próximo das melhorias públicas, equipamentos dos serviços comunitários, se há edificações, o estado e padrão construtivo delas,
seu uso e ocupação real, se há algum tipo de cultivo da terra, quando for o caso, e quaisquer outras informações acerca do imóvel. Deve-se apresentar o levantamento topográfico e memorial descritivo, e segue-se pela análise dos títulos, da cadeia registrária do imóvel, quando também se compara a descrição tabular, quando houver, com o levantamento topográfico. Se analisa os documentos apresentados como comprovação do exercício da posse, como contas de energia elétrica, notas fiscais e recibos de material de construção, entre outros documentos possíveis, até fotografias antigas tiradas no local. Analisa-se também os sinais ou vestígios do exercício da posse, o estado geral e a idade das coisas, da construção, de muros e cercas, atentando para sinais de simulação, que não são raros nesses casos. Além de aerofotogrametrias, disponíveis em grande parte das prefeituras, uma ferramenta muito útil é o aplicativo Google Earth, que permite a visualização histórica de imagens de satélite dentro de uma linha temporal e que pode ajudar a identificar alterações construtivas e até de cultivo do solo no local. O registro fotográfico realizado na vistoria deve constar no laudo, de forma a demonstrar o que foi observado pela perícia. Os quesitos formulados pelo juízo ou pelas partes devem ser respondidos de forma concisa e clara, com linguagem formal e tecnicamente compreensível. Por fim, o perito apresenta suas conclusões com base nos levantamentos e análises realizadas e faz seu encerramento com as formalidades de praxe no meio jurídico. Evidentemente que cada caso é um caso, e a forma como a análise será conduzida na perícia, ou quais os elementos que deverão ser analisados, ou qual método será utilizado, tudo isso vai depender da situação. O que se pretendeu com este trabalho foi apresentar um esboço sobre o que é perícia judicial, com um enfoque maior em perícias de uso capião, de que forma o técnico em agrimensura pode atuar e a importância de certos conhecimentos e noções mais específicos para que ele possa apresentar um trabalho inicial de qualidade e que atenda aos quesitos necessários à ação, atuar juntamente com o perito e ser um auxiliar consciente do que precisa ser feito e até atuar como assistente técnico ou como perito. Espero ter contribuído e obrigada pela sua atenção.